Oi, gente, tudo bom? Estamos alegres, satisfeitos, na paz do Senhor Jesus Cristo para convosco. A todos os amigos, a todos os que estão ligados neste canal, várias pessoas estão ligados conosco neste canal, pessoas de longe, perto, e gostaria de agradecer a todos vocês pelo esforço e a parceria que vocês têm nos dado, esse voto de confiança em nós depositado como servos de Deus. Queremos dizer a todos vocês que você é muito importante para nós. Deus, em sua glória, está vendo o que você está fazendo por nós, quando você compartilha, quando você se inscreve, deixa teu comentário para o enriquecimento desse trabalho nosso, da rotina da família, mas também de poder transmitir estudos sistemáticos da palavra de Deus. Temos outros testemunhos ao longo desta semana para transmitir aqui no canal, que com certeza irá edificar a sua vida. O testemunho da irmã Fátima, muito edificante. Temos várias pessoas que têm deixado comentário no nosso Instagram, no nosso Face, na nossa rede social, dizendo que se sentiram pessoas renovadas ao ouvir o testemunho da sua serva. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Gostaria nessa feita compartilhar com você o Salmo 12, que tem como tema auxílio contra a falsidade. No capítulo 12, Salmo 12, que diga, o Salmo não tem capítulo, nem tem versículo. Ele é um hino, é um inário, um hino de louvor. É o Salmo 12, verso 1 em diante, que diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O salmista, escrevendo, louvando esse hino, ele diz que as palavras dos homens ferem, mas as palavras do Senhor curam. São os pensamentos que preocuparam Davi, até porque é o Salmo de Davi, e é o pensamento que ele tinha como grande preocupação. É bem verdade que o que eu gostaria de falar aqui seria sobre falsidade. O que seria essa palavra falsidade? A gente pode pesquisar na rede social ou em um dicionário o que seria essa palavra falsidade. Eu acho que todos nós já passamos situações com pessoas falsas. E falsidade é algo muito ruim, porque
de quem você menos espera, você encontra a falsidade. Falsidade é uma característica daquilo ou de quem é falso, atributo do que se opõe à verdade, qualidade do que se pretende ser verdadeiro, mas não é. É perceptível a falsidade da nota. Aquilo que tende a enganar, desprovido da verdade, de teor calunioso, mentira, seu boato é falsidade. Ação de fingir, maldade ou hipocrisia, a falsidade de seu amor é lastimável. Tendência para ser desleal. Isso são características daquilo que é falso. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala algo acerca do que é falsidade, né? A Bíblia diz que falsidade é pecado, e por isso é uma atitude reprovável aos olhos de Deus. Até porque Deus quer que a gente seja íntegro, viva em sinceridade. Mas o que me chamou a atenção é que a falsidade é uma característica do hipócrita. Como nós somos cercados por pessoas hipócritas, pessoas que dizem ser alguma coisa e não são, pessoas que mentem, pessoas que agem enganando as pessoas, pessoas que usam até do cargo que tem, que possui, e transmitem para as pessoas que estão lhe observando uma capa de santidade, mas que por detrás daquela santidade são pessoas falsas, são pessoas mentirosas, são pessoas que dizem até diante do público: este daqui é meu amigo, esta daqui é minha amiga, este daqui é meu filho, é minha filha. Uma coisa eu gostaria de te dizer, isso aqui não é um desabafo, é dentro do tema que foi escolhido neste dia, é que tem pessoas que têm a capacidade de mentir muito grande, mente com facilidade. E quando fala a verdade, ninguém acredita mais porque já mentiu demais. Mas uma coisa eu queria te dizer é que a maioria das pessoas, não quero aqui generalizar, dizer que são todas, mas uma boa parte das pessoas, vamos dizer que de 60% a 70% das pessoas, são amigos de fachada. São pessoas que abraçam você e por trás estão denegrindo a tua imagem. Outra coisa que me chama a atenção também é que tem pessoas que são amigos do teu cargo, da tua função, da tua responsabilidade, mas não são amigos verdadeiramente de você. E por que eu digo isso? Porque quando alguém é amigo do cargo, alguém é comparado com o que a Bíblia chama de... Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Salmo 12, verso 3 diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Eu tenho até muito receio de dizer determinadas palavras, porque às vezes a pessoa interpreta a nossa compreensão de forma errônea. Mas quando olhamos à luz das Escrituras, encontramos embasamento para transmitir o que estamos dizendo aqui, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em nós, ele fala mais forte, ele fala mais alto. Mas são pessoas bajuladoras, que querem alguma coisa, que querem tirar de você proveito do cargo e da responsabilidade que você tem. Estamos cercados de pessoas assim, em todos os segmentos sociais, em todas as instituições. Isso é algo muito grave que está dentro de muitas pessoas, e livre Deus de nós estarmos assim, cairmos assim. Porque, meu querido, minha querida, meus irmãos, a falsidade, o bajulador,
ele diz publicamente que lhe ama, que gosta de você, que está com você porque der e vier, conte comigo, eu vou lhe ajudar. Mas quando você cai numa necessidade, quando você passa por uma situação difícil, aí você vê que tudo aquilo era de fachada, que tudo aquilo era uma falsidade. Por isso que a falsidade é característica do hipócrita, daquele que finge que algo aconteceu, tanto para o seu bem como para o seu mal. Percebemos que realmente existem duas maneiras de praticar falsidade. Falam com falsidade uns aos outros, é o que a Bíblia diz. Falam, verso 2, falam com falsidade uns aos outros. E com lábios bajuladores e coração fingido. Neste sentido, Deus condena tanto os que mentem para depreciar a reputação do próximo, quanto os bajuladores. Então você que está aí, olha, escutando a palavra, e você se encontra nessa situação, deixe de ser bajulador. Se Deus tiver algo para fazer na sua vida, se Deus tiver de levantar você, que não seja bajulando ninguém. Peça a Deus graça, sabedoria, humildade. Ande com a verdade. Peça a Deus capacidade para poder olhar no olho do seu irmão e não ter o que dever a ele, não ter o que ele dizer de você às outras pessoas. Até porque isso é bíblico, isso é louvável diante dos olhos do Senhor. Porque de acordo com a Bíblia, podemos falsificar até a nós mesmos diante de Deus. Falsificar, essa palavra falsificar, a gente se lembra de que no nosso país, você falsificar alguma coisa é crime. Diante de Deus, Deus quando olha para as pessoas, Deus vê que tem pessoas que falsificam até elas mesmas. Vê que situação difícil. Ilustrada, não é? Nós temos um exemplo disso, é a oração do fariseu, ilustrada por Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 11. Vamos ler esse texto, Lucas capítulo de número 18, versículo de número 11. Olha o que a palavra de Deus diz e é muito forte. Ó fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, nem batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então observe, irmãos, que este é um caso no qual há falsidade, tanto na oração a Deus, quanto na depreciação do próximo. Porque o fariseu, Jesus chamou eles de raça de víboras. Homens que são comparados a um copo, limpo por fora e sujo por dentro. São comparados como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas uma sepultura morta dentro de si. Então, por fim, a Bíblia dedica muita atenção para um tipo de testemunho falso, o dos falsos profetas, homens que enganam as pessoas com as suas palavras mentirosas e tentam enganar até o próprio Deus, falando o que Deus não disse, falando o que Deus não falou. Por isso que nós temos que ter algo que a Bíblia chama de discernimento. O discernimento é a capacidade que faz você enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus. E através disso,
falando o que Deus não falou. Observe a conversa que Jeremias tem com Deus sobre os falsos profetas. Jeremias capítulo 14, versículo 13 a 15. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não verei espada, nem vereis fome, mas vos darei verdadeiramente paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então observe que a falsidade é um pecado muito grave, que a gente tem que ter cuidado, tem que ter consciência do que estamos fazendo, do que fomos chamados da parte de Deus. E nós encontramos que a falsidade começou no livro de Gênesis. O primeiro ato de falsidade é logo em seguida, toda a humanidade é corrompida por ela. Satanás mente a Eva, usando falso testemunho contra Deus, distorcendo as suas palavras. Então, a falsidade está sempre ligado ao pai da mentira, João 8,44, quando diz que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade, porque nele não existe a verdade. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, encontramos o falso testemunho, que é a falsidade. É algo condenável por Deus em um dos 10 mandamentos. A falsidade é abominada por ele também, de acordo com Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Além de abandonar a mentira e a falsidade, vemos em Efésios capítulo 4, versículo 25, que devemos falar a verdade. Isso porque a falsidade destrói a verdade. Mas quando você fala a verdade, você sufoca e mata a falsidade. Uma coisa interessante é que devemos ter 3 tipos de cuidado a tomar com a falsidade ou com a pessoa falsa. Primeiro, não se associe com pessoas falsas. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 26, muito interessante, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para muitas coisas, para tudo da nossa vida espiritual. Salmo 26 e o verso 4, a Bíblia diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Observe que essa linguagem é muito forte. Não se associar com homens falsos. Não de homens aqui, de pessoas falsas. Porque tem pessoas que são amigos de pessoas falsas, associam-se a elas, e quem está olhando de fora vai dizer a mim que você é farinha do mesmo saco. Outra coisa também, segundo ponto, é o Salmo 119. Observe que quem fala aqui é a Bíblia, é a palavra, não sou eu que estou dizendo. Salmo 119, 29. Olha o que a palavra do Senhor diz: afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta-se de mim do caminho da falsidade. Ou seja, se afaste destas pessoas que estão caminhando na falsidade. Procure viver um caminho diferente, um caminho reto. E o Salmo 119 ainda, verso 104, a palavra do Senhor diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Então, além de você não se associar, afastar-se,
A Bíblia manda que você você deteste todo caminho de falsidade, até porque a falsidade destrói a própria pessoa, mas também corrompe o seu relacionamento com Deus e com os outros. Ninguém quer ser amigo de alguém que é falso. Alguém que é chamado por aí de coxinha. Não sei se você já ouviu essa expressão, alguém dizendo, tenha cuidado com fulano, que fulano é coxinha. Tenha cuidado com ele. Ele é uma pessoa de duas caras. É uma pessoa que fala mentira. É uma pessoa que age com engano. É um picareta. É alguém que a pessoa tem que se desassociar dessa pessoa. São pessoas dissimuladas. São pessoas cheias de peçonha mortal, de veneno, que gostam de contaminar os outros. E Deus está falando ao teu coração neste momento. Vigia, tem cuidado. Pede a Deus colírio para Ele colocar nos teus olhos, para tu passar a enxergar quem está do teu lado de verdade. Glória ao nome de Jesus. Por isso é muito importante ter atenção às palavras e atitudes que devem ser puras, honestas. É o que diz a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, algo muito interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Olha o que é que diz a palavra acerca deste assunto que estamos falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais coisa Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, você que está atento a esta palavra, tenha muito cuidado, porque a nossa sociedade que está nos cercando, cada dia mais está se tornando uma sociedade falsa. Estamos vivendo dias difíceis, dias amargos, dias complexos, e conseguimos identificar que tem pessoas que se aproximam de nós com falsidade. Observe que seja no dia a dia, seja assistindo aos noticiário policial, sempre nos dando de cara com algum profissional que cita o crime de falsidade ideológica. Quando algum sujeito se passa por alguém que não seja ele, seja um profissional do jornalismo, o repórter ou o âncora do programa televisivo ou do direito, como muitos delegados, entre outros profissionais, chama esse crime de falsa identidade, de acordo com o artigo 307 do Código Penal, cujo nome juris a priori parece igualmente encaixar nas situações supramencionadas. Qual então será o tipo penal a ser incorrido? Observe que nós encontramos pessoas que cometem crimes de falsidades ideológicas, aquele que omite em documento público ou particular declaração que nele deveria constar, ou inserir declaração falsa ou diversa da realidade. Então observe que existem muitas pessoas em nosso meio, em nosso convívio, em nosso rol de amizade, em nosso contexto social, mascaradas, disfarçadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que não há nada escondido que não seja revelado. Deus vai trazer aquilo que está debaixo do tapete às claras. Deus vai tirar a tua máscara, Deus vai mostrar quem tu és de verdade. Ou tu se quebra, ou tu se arrepende, ou tu nasce de novo, ou tu busca
a Deus de verdade, para Deus acabar com essa tua falsidade, esse teu ato de falsificar até a ti mesmo, está sendo reprovado por Deus. Deus não aceita isso que tu estás fazendo. Fala a verdade, anda na verdade, ama uns aos outros, é o que diz a palavra. Como é que tu vai amar a Deus se tu não ama teu próximo? Alguém que está perto de ti. É muito difícil, é complicado, mas quando o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado, é o que diz a palavra, as coisas velhas ficaram para trás, a trapaça, o engano, o biscaite, a vida outrora que te levava para o buraco, para o inferno, o lugar aonde o bicho não morre, aonde o fogo não se apaga, e a porta é larga, e o caminho é espaçoso também. Mas Deus está enviando socorro neste momento para a tua vã maneira de viver. E está falando contigo neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Eu sei que esta palavra é forte, esta palavra é muito pesada, mas essa palavra tem que ser falada. Sabe por que essa palavra tem que ser falada? Porque nos últimos dias está faltando coragem para se falar a verdade. Está faltando pessoas que permitam-se serem usadas por Deus para dizer à humanidade: ama e fala a verdade. Glória a Deus. Sufoca a falsidade, os insultos, o xingamento, as maledicências. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é algo muitas vezes fácil de se fazer, que tenha facilidade, mas uma coisa eu quero te dizer: nós estamos lutando para ter a estatura de varão perfeito, estamos lutando para ser imitadores de Cristo, estamos lutando para andar de acordo com a palavra de Deus, e temos que ser pessoas que falem, mas que vivam a palavra, que ame a palavra, que respeite a palavra, mas que também não podemos ficar calado, porque cada dia mais o céu está perto, a glória de Deus está perto para ser revelada, o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, meu amigo, minha amiga, e você não pode ficar embaraçado com as coisas desta vida. É o que diz a palavra, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, sigamos a carreira que nos está proposta. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar com esta palavra. Que Deus possa tocar esta palavra no teu coração, e que você possa ser diferente, que você possa ser uma pessoa melhor. Não difama ninguém com a tua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o teu vizinho. Salmo 15:3. Deus abomina, Provérbio 19:5, a testemunha falsa,
que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos, que vive uma vida de boato falso, fofoca, tagaralice, todo tipo de boato, sem fundamento, fofoca, infrutífera, reunião, que às vezes as pessoas fazem para malhar a vida do outro, para falar de A, para falar de B. Vai falar de Jesus, meu irmão. Deixa Jesus te usar. Vai para a porta de um lugar desse, vai pregar a palavra, não dá estar falando, metendo a língua na vida alheia. Bota a tua língua para falar do céu, para falar das coisas boas, para falar a palavra de Deus, a verdade. É 66 livros para pregar. E eu quero te dizer que em toda a tua vida tu não consegue pregar a palavra toda. E às vezes quer falar de A, quer falar de B, por isso que vive essa desunião, um arranhando o outro. Mas Jesus será gerado dentro de você e este mal será desfeito no nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, em tua presença eu quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra que tu me deste neste momento. Eu sei que não é fácil falar sobre falsidade, é um tema muito pesado, mas nos ajude, Senhor, a te servir melhor, a ser alguém melhor, alguém diferente. Meu Deus amado, que esta palavra possa estar no coração de cada um de nós. Como diz a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim e de cada um que está neste momento ouvindo esta mensagem. Meu Deus, nos dê um espírito renovado, um espírito reto, um coração quebrantado. Nos ajude, Senhor, a te servir melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos ajuda aí, te escreve aí, deixa Deus te usar. Coloca aí a tua participação neste canal e Deus continuará te abençoando. Fica na paz, em nome de Jesus.